Alô, alô, pessoal do Genkidama, eu sou a Givanin, como vão? Bom, hoje a gente vai falar da temporada final de Fruits Basket, que acabou, né? Acabou e trouxe muita emoção pra gente. Bom, pessoal, Fruits Basket se mostrou um anime aí revelador pra muitas pessoas. Quem começou a assistir o anime lá em 2019 e viu os primeiros episódios em que nossa, que bonitinho! Eles se transformam em animais. E, nossa, com quem será que essa menina aí vai ficar? Será que ela vai ficar com o ruivo? Será que ela vai ficar com o ratinho, né? O gato ou o rato? Quem será que ela vai escolher? E ao longo de Fruits Basket, a gente vê que é muito mais do que isso. A gente vê que Fruits Basket é uma obra principalmente sobre autoaceitação, sobre aceitar os seus sentimentos como eles aparecem, como eles surgem ainda na sua frente e, e ficar bem com os sentimentos do jeito que eles são. Às vezes você se sente frustrado, às vezes você sente culpa, às vezes você sente o que quer que seja e ficar bem com isso. E se permitir ser vulnerável com esses sentimentos perto das pessoas que você gosta, que você ama. Se permitir amar diante dessas vulnerabilidades. Se permitir amar e ser amado. Então a gente vê isso em cada um dos amaldiçoados do zodíaco chinês ali na família Soma, né? A gente viu que a própria maldição, em algum momento, ela não era uma maldição. Ela era um laço, era uma coisa bonita, era uma coisa boa. E com o tempo ela deixou de ser isso. Ela acabou se tornando exatamente uma maldição. Uma coisa pesada, uma coisa complicada. E que tudo bem também. E que não significa que por ela ter sido algo pesado, que ela não represente uma parte grande do que os amaldiçoados da família Soma são. Então, nos últimos episódios, a gente tem o fim total da maldição e a gente vê todos eles chorando. A gente vê o rato indo se despedir do Yuki numa cena simplesmente emocionante ao extremo, com o Yuki finalmente sentindo que ele tá livre para poder amar quem ele quiser. E ao mesmo tempo que ele tá livre para amar quem ele quiser, ele tá muito solitário. Porque aquele laço que ele sempre teve o definiu, o trouxe até ali, de um jeito ou de outro. Então, assim, é claro que a gente tem que tomar um cuidado para não romantizar nas situações. E não é isso que Fruits Basket propõe. É sim que tudo que passou pode te fortalecer, mas é também sobre você saber onde machuca, onde faz feliz e reconhecer isso e estar bem com isso. Fruits Basket traz muito isso em toda a jornada, desde o começo. E esses episódios finais, essa temporada final trata muito disso. A gente tem a Rin com toda a questão de aceitação e possibilidade de se abrir ali no relacionamento com o Haru. A gente tem a Akito presa, totalmente presa a uma situação que para ela é a única existente e por mais que aquilo sim a faça sofrer, para ela é a única coisa que existe. Para ela não existe outra possibilidade. A gente tem o Kyo com dificuldade de aceitar os seus próprios sentimentos com a Toru, principalmente quando ele pensa em toda a culpa que ele carrega pela sua mãe e pela mãe da Toru, achando que aquilo tudo é algo que estava no domínio dele. E a gente tem a Toru, a própria Toru, que também limitava o seu amor a um único momento da vida dela com a mãe dela. Ela não queria que aquilo mudasse, ela queria viver o imutável, assim como a Akito. E de um jeito ou de outro ali era o lugar de conforto dela, só que com o tempo deixa de ser confortável, passa a ser solitário. Para todos foi assim. E sair disso, por mais que seja solitário, é um processo. É um processo que precisa ser respeitado. E a Toru passou por isso, se permitiu amar, se permitiu estar com o Kyo, né? Esse casal aí, que no começo para as pessoas era uma questão, ela vai ficar com o Yuki, o Kyo, não, né? Não é sobre isso.
No final do dia, Fruits Basket não é um anime sobre romance. O romance é a consequência, é o que acontece quando você se permite, quando você tá bem, amar. Mas não é exatamente o amor romântico que a gente tá falando aqui. Tanto que no episódio final, a gente tem o Yuki finalmente agradecendo e falando pra Toru que a via como mãe, que ela o ajudou a se desenvolver e ele podendo se abrir e falar isso pra ela sem vergonha e chamá-la finalmente de Toru, do jeitinho que ela é, independente do que for, o que ela é ali pra ele. É uma mãe, é uma amiga, é uma parceira, uma companheira. E não precisa ser necessariamente no ponto de vista romântico, né? A gente tem isso, várias relações acontecendo assim, dentro de Fruits Basket. Então, é um anime realmente que merece que você reveja, tá? É um anime que merece que você trate com carinho cada episódio, cada história, para entender as possibilidades e as mensagens que existem e que podem ser interpretadas de mil maneiras, porque no final a autoaceitação tem a ver com a dor de cada um, né? Então a gente tem mil possibilidades ali dentro de Fruits Basket, mas e aí dentro de você? O que que você resiste? O que que você tem dificuldade de aceitar, né? Enfim, Fruits Basket vai ser o anime que vai te dar um pouquinho de inspiração para poder entender tudo isso dentro de você e aceitar e estar bem. Não que seja um processo fácil, porque Fruits Basket nunca foi fácil. São 26 volumes, são 3 temporadas em que a gente vai tendo esse processo aí sendo construído. Mas, enfim, vale a pena você rever Fruits Basket, tá bom? E uma boa notícia, principalmente para quem leu o mangá e sentiu falta, já foi anunciado que ano que vem teremos a história de Katsuya e Kyoko Honda, os pais da Toru, que foi cortada do anime, né? A gente não viu o que aconteceu com a Senhora Sem Sobrancelhas, como eles se conheceram e como foi esse casamento. Mas aparentemente ano que vem nós teremos aí algum projeto. Se vai ser um anime a mais, se vai ser um filme, se vai ser uma viagem, a gente não sabe ainda, mas vamos acompanhar aí os próximos passos. E para quem tem um pouquinho aí de curiosidade de continuar acompanhando o trabalho da Natsuki Takaya, que é a autora de Fruits Basket, ela tá lançando, acho que nesse momento tá em ato, confesso que não sei porque não li, mas ela lançou aí o Fruits Basket Another, que acompanha aí uma nova protagonista de fora, que não é da família Soma, que encontra algumas pessoas da família Soma no mesmo colégio que eles estudavam, né, em Fruits Basket. Confesso que não sei quais personagens se cruzam, quem são esses Somas exatamente, se são filhos de alguém, etc. Mas, enfim, é uma continuaçãozinha aí de Fruits Basket. E também tem outras obras de Natsuki Takaya que vale a pena acompanhar, como Hoshio Aotao, que inclusive foi lançado no Brasil pela Panini, tá? Algum tempo atrás, que é As Estrelas Cantam. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí de Fruits Basket, que tenha tocado o coração de vocês, que sigam aí a minha recomendação de rever o anime, porque vale muito a pena. E também ler o mangá, porque não? Tá saindo pela JBC, a edição de colecionador, e com certeza vale a pena ter na sua estante os detalhes aí de Fruits Basket pra eternidade. Tá bom? Então, muito obrigada por nos terem acompanhado até aqui. E é isso. E aí, pessoal, aqui é Leonardo Rodrigues, eu sou redator do portal Genkidama, e nessa temporada de animes de primavera, eu acompanhei o anime de Bakuten, que está disponível na Crunchyroll com o nome de Backflip, o nome em inglês. E hoje eu vou fazer um pequeno balanço de como foi acompanhar esse anime nessa temporada. A primeira coisa, eu acho que é importante retomar um pouquinho da história, né, depois desses 12 episódios de Bakuten. Então, o anime de Bakuten foca num time colegial masculino de ginástica rítmica, né? A gente acompanha a história desse time. Os protagonistas são Shotaro Futaba, que é um completo novato na ginástica, e Urioya Misato, que já é um atleta bem conhecido. Os dois entram para o Colégio AO, integram a equipe, que tem um grande sonho de chegar na competição nacional de ginástica. Olha, de cara eu posso dizer que o Bakuten foi uma surpresa bem boa dessa temporada. Ele é um dos destaques das séries de esporte que a gente teve. Então, junto dos animes de Burden Kabaddi e Farewell My Dear Kramer, Bakuten foi um dos animes de esporte dessa temporada.
E é legal que o próprio plot da história acaba trazendo um certo questionamento, assim, né? Que é a questão da ginástica rítmica masculina. Que é uma modalidade real, ela realmente existe, mas ela é muito menos conhecida do que a ginástica rítmica feminina ou a ginástica artística, que são modalidades olímpicas. E é legal porque o anime já coloca essa questão de cara no primeiro episódio, né? Porque o Shotaro, no primeiro episódio, ele descobre a existência da modalidade, porque até então ele acreditava que só existisse a ginástica rítmica feminina. Então, se você também não conhecia a modalidade como eu, quando fui começar a ver o anime, você descobre junto com o protagonista. Então isso eu achei uma coisa legal. Bakuten é um anime de esporte que foca muito na construção do time, enquanto um grupo não só de atletas, mas de pessoas com um entrosamento. Então as relações entre os garotos da equipe, que é formada por 6 integrantes, é muito importante e tem um destaque enorme durante todos os episódios do anime. Então a convivência diária nos treinos, a convivência diária fora dos treinos, tanto que os garotos moram juntos no alojamento do time, para que realmente haja um entrosamento real entre todos eles, porque eles são 6 garotos com personalidades completamente diferentes e habilidades bem distintas dentro da ginástica. E é muito legal isso que o anime coloca, né? É exatamente por essas diferenças que existem entre todos eles que eles conseguem criar algo, que eles conseguem se desenvolver enquanto uma equipe forte, que foca muito na construção do time enquanto um grupo, não só de atletas, mas de pessoas que têm um entrosamento. Então as relações entre os 6 membros da equipe é muito trabalhado durante o anime. Eu diria que o principal foco de Bakuten é realmente destacar isso. Como um grupo de pessoas diferentes conseguem se unir para criar algo juntas. Como as habilidades e competências de um indivíduo pode complementar dos outros. E juntos poderem criar algo. Então Bakuten não é aquele anime de esporte que você vai ver todo episódio uma competição diferente, num ritmo muito alucinante. Ele foca muito mais nessa construção do entrosamento entre os 6 garotos da equipe. E nisso, Bakuten me lembrou muito um outro anime de esporte, o anime Run with the Wind, que foi exibido na temporada de outono de 2018 e que está disponível na Crunchyroll também. Esse anime, Run with the Wind, é um anime que conta a história de um time de atletismo de uma faculdade. E a história foca muito nessa automotivação dos personagens, na relação que eles têm com a corrida, nas relações que eles constroem entre si. Então, o processo de cada um com a questão de correr, porque de cara não são todos os personagens que querem participar exatamente do clube de atletismo, mas pela dinâmica da história eles acabam entrando pro time, então é muito interessante também. Só que Run with the Wind é um anime um pouquinho maior, né? Ele tem 23 episódios, então ele acaba desenvolvendo um pouco mais de coisas, até dessa parte mais de competição, de treinamento, que em Bakuten acaba faltando um pouco por serem só 12 episódios até o momento, né? Mas me lembrou bastante, eu acho que se você viu Bakuten e gostou, você pode gostar de Run with the Wind. Se você viu Run with the Wind e gostou e não viu Bakuten ainda, você pode gostar de Bakuten também. Enfim, são 2 animes de esporte que têm uma pegada narrativa um pouquinho diferente que se assemelham pra mim. E apesar de ser um anime curto, eu gostei muito dos personagens, né? Claro que eu senti um pouco de falta de desenvolver mais alguns personagens, né? Então tem alguns que não têm um grande destaque, né? Eles funcionam muito ali no grupo, mas individualmente, tipo, eles têm as características deles, mas não tem um grande desenvolvimento. Mas ainda assim eu achei um grupo bem interessante, né? Então a gente tem o Shichigahama, que é o capitão da equipe, que ele é mais enérgico, tem o Onagawa, que é o cara que fica fazendo piada, tem o Ataru, que ele é meio bravo, assim, ele parece meio marrento, assim, mas ele tá sempre se desculpando. E os protagonistas, né? O Shotaro e o Ryoya. O Ryoya tem aquela vibe meio Sasuke, digamos assim, sabe? Aquele personagem meio mal encarado e caladão, mas ele é um super de um fofo. É muito legal o desenvolvimento que dão pra ele. Ele é o personagem que tem um desenvolvimento mais trabalhado, né? Ao longo do anime. E é muito legal como a relação desses personagens se desenvolve mesmo, né? Como eu comentei anteriormente. E também o destaque pro técnico da equipe, que é um cara super bonzinho e fofo, e também explica um pouco da história dele, então é isso, assim. Para um anime curto, é interessante como desenvolve os personagens, mas ao mesmo tempo você sente um pouco de falta de conhecer mais algumas coisas. A animação de Bakuten é linda, inclusive nas cenas que eles usam 3D,
que são cenas em que eles estão realmente competindo, né? E é necessário 3D para dar uma maior precisão nesses movimentos. E é muito interessante o equilíbrio que conseguiram fazer com a animação, porque tem algumas cenas que eles usam 3D, mas não destoa do anime. Não parece que você tá vendo uma animação completamente diferente dentro daquele anime. Ficou muito equilibrado 2D com 3D. E acho que é um mérito muito massa pro estúdio de Bakuten. Então, se eu tivesse que dar uma opinião final sobre o anime, se vale a pena ou não assistir, eu diria que sim, vale muito a pena, porque tem uma trama envolvente, tem personagens cativantes, tem uma animação linda, as músicas de abertura e encerramento são muito legais. É um anime curto, né? São 12 episódios, então você consegue pegar pra ver, agora já tá todo disponível na Crunchyroll, porque saíram todos os episódios. E se você assistiu o Bakuten e também ficou com gostinho de quero mais, foi anunciado um filme que vai ser a continuação direta do anime. Então a gente vai ver o que acontece depois do episódio 12. Então é isso. Assistam Bakuten. Review da primeira temporada do To You Eternity. Bem, eu analisei todos os episódios que foram saindo, menos os 2 últimos do To You Eternity. E eu fiz muita piada, principalmente pelo fato do conceito ser engraçado, embora a ideia seja ser dramático, né? É uma esferazinha que se converte em seres que morrem. Esses seres podem incluir humanos, ou animais, ou ursos gigantes. É um conceito bem engraçado, se você parar para pensar. Mas é um anime que ele seguiu o caminho de ser mais dramático, fazer com que a gente se importe com personagens que depois vão morrer. Quando ele faz isso pela primeira vez, logo no primeiro episódio, quando o anime te faz se importar com o protagonista e depois faz ele morrer logo em seguida. O mais engraçado disso é que o protagonista, o menino, ele tá na foto, tá na capa do anime, então realmente é difícil esperar que ele morra. Você achou, ele é o protagonista, né? Mas não é. E eu fiquei muito chocado com isso. Mas depois eu já esperei que seria essa fórmula. E o anime já sabe que você sabe a fórmula. Depois de um ponto, ele já sabe que você espera que o personagem vai morrer. Mas isso não muda o fato de que você vai chorar quando ele morrer. Porque ele vai fazer de tudo para você chorar quando esse momento acontecer. E eu vou falar a verdade, eu tenho um coração mole. Embora eu faça piada nesses reviews, o último episódio que saiu, por exemplo, eu fiquei muito triste. Mas o motivo é que a gente tá num momento meio ruim para ver um anime desse. Um anime que a base é a gente criar carinho com o personagem e depois a gente vê eles morrendo. Porque esse ano eu já perdi 2 amigos meus por causa do Covid. E parentes meus correram riscos de vida. Eu tive que encarar mortes esse ano. Então, muita gente está encarando morte esse ano. Então, fazer um anime que toca nesse tema agora, esse tema sobre morte, sobre perder gente que a gente gosta, é uma coisa tensa, sabe? É complicado de fazer review e de assistir também. É difícil de assistir. Acho que é o pior momento para um anime desse sair. Quer dizer, ou melhor, se a intenção é fazer as pessoas ficarem tristes, eu acho meio cruel, por assim dizer, cruel um anime desse aparecer agora. Não tô falando que o anime é ruim. Se a ideia era essa, né? Mexer com o nosso emocional, o autor consegue. Talvez o momento não tenha sido o melhor, porque estamos enfrentando o Covid, perdendo gente que a gente conhece, autores também, não precisa ser nem um chegado seu, dubladores famosos, autores de mangá como Keitaro Miura, que as pessoas faziam piada que ele ia morrer, morreu de verdade. E o To You Eternity é muito sobre isso. Eu tô falando mais sobre o contexto do To You Eternity, eu devia falar sobre a primeira temporada, né? É basicamente essa fórmula. A gente conhece um personagem e a gente vê ele morrendo.
depois, eu falei desde o início que se fosse essa fórmula eu ia ficar chateado, porque uma hora a gente ia se acostumar, saber que ia morrer, e depois a gente não ia chorar mais, mas todos os personagens que morrem no True Eternity têm uma personalidade, têm um carisma, né? Infelizmente, eles são carismáticos o suficiente pra gente sentir empatia por eles. Talvez alguém fale, eu não senti empatia por esse cara e tal. Mas é difícil, porque eles são humanos demais. São humanos demais, a personalidade escrita deles. Eles têm seus defeitos, têm suas qualidades também, manias e tal, são muito humanos. Então quando termina um arco de personagem, a gente vê o personagem morrendo, realmente afeta quem tá vendo, porque esse realismo é complicado. Eu vou dar um exemplo, Promised Neverland. Você tem um monte de meninos sem personalidade. Se a gente vê esses meninos ser comidos por um monstro, não faz tanta diferença. Porque são sempre menininhos sorrindo, felizes e tal. Não parece muito humano. Mas no To You Eternity isso é diferente. Quando a gente vê um personagem, ele é tão humano que se você tem um coração meio mole que nem eu, a gente fica triste. Embora não seja de verdade. E até o personagem que a gente às vezes acha assim, ele vai partir logo, nem simpatiza com ele. O cara vai lá e faz vários episódios e vários episódios até você simpatizar pra depois morrer. Eu vou dizer, se continuar com uma fórmula dessa, vai ser difícil de assistir. Eu não tô querendo ver anime pra sofrer, sabe? Eu tô torcendo pra que pare com essa fórmula. Acho que já deu, sabe? É mexer demais com o nosso emocional. Não terminou o anime, eu tô falando que é temporada, mas não é bem temporada, porque não vai dar intervalo. Vai dar um intervalo de um episódio, mas é basicamente isso. O True Eternity a gente teve vários arcos. O primeiro é o do cachorro, de um episódio. O segundo é de uma menininha que sonhava em crescer. E depois ela tem que ser sacrificada, aparece o urso gigante. Eu fiz piada, né? Porque é um urso gigante. Porque o mundo ficou confuso no início se era um mundo real ou um mundo fantástico. É um mundo fantástico de RPG. Porque tem monstros, mitologia e tal. Não acontece em nosso mundo. Tem uma mitologia própria. Mas depois que você se acostuma, já para com a piada, sabe? É uma mitologia interessante, mais ou menos. É real bastante. Não tem tanta coisa absurda. Então, quando uma coisa absurda aparece, a gente fica chocado. O primeiro arco era de uma menininha e ela morre. Ela era para ser sacrificada, tentam salvar ela. Ela morre. É um resumo bem rápido, né? Porque tem um urso gigante que aparece. Depois o protagonista vira o urso. Mas é basicamente essa história. O terceiro arco, esse arco sim eu gostei. Esse arco sim eu fiquei apegado. Era um menino que ele era pobre, perdeu o irmão, foi embora o irmão. Ele ficou desfigurado por tentar salvar uma menina. E tem tudo... A menina é uma nobre. Tem toda uma construção do romance entre eles. E tem também uma criatura que ataca o nosso protagonista, que é uma esfera. Essa criatura quer meio que finalizar o progresso que ele tem. Quer que ele pare de progredir, então ataca ele. Essa criatura tem uma cena de ação, esse menino aí, ele fica desfigurado, usa uma máscara e ele gospe fogo. Falei que é anime meio absurdo, né? O menino gospe fogo só porque tem álcool na barriga. E depois a criatura ataca de novo com ele mais velho. O anime te trola achando que ele vai morrer quando criança, mas não, a gente vê ele ficando velho. E quando finalmente ele se declara pra menina e o romance tem que começar, ele morre. E termina com o nosso protagonista se transformando nele e fingindo que tá vivo, pra menina não chorar. Mas no fim ela sabe. Cara, isso é um final muito, muito triste. Principalmente pra alguém que já tá em um relacionamento que nem eu, sabe? Quando a gente acha que a vida vai começar agora, e na verdade é quando termina. Quando parece que a vida dele ia começar. Chegou no fim. Cara, é pesado. E esse anime não é pra quem tem
coração frágil, sabe? Você tem que ter muita força, sabe? Se você é uma pessoa que não é afetado com facilidade emocionalmente, então você pode assistir de boa, vai até fazer piada com os absurdos que tem. Mas se não, se você é uma pessoa mais sensível, não sei se é bom assistir, principalmente nessa época de pandemia. Mas se o anime é bom ou não, o anime mas tá meio repetitivo. Eu não quero que continue seguindo essa forma. Não acabou. Só o início. Vamos ver o que vai virar.